Vamos começar de novo, que eu não sei o que eu arrumei aqui. Vamos lá de novo. Eu não sei o que eu apertei aqui que saiu do vivo. Vamos começar. Outra vez, outra vez. Vamos lá. Elza, tudo bem? Esperar um pouquinho, tinham 7. Espero que voltem pelo menos os 7. Temos muitas coisas para conversar hoje. Muito boa tarde, Elza. Temos muita coisa para conversar hoje. A ideia é esclarecer e não confundir. Teremos que conversar muitas coisas. Vamos lá. Tá tudo prontinho aqui, ó. O roteirinho. Vou esperar mais um minutinho, tá? Para o pessoal ir entrando. Tá dando para ouvir direitinho? Porque eu tive que diminuir o volume aqui. O meu celular, ele apita toda hora que nem um bem-TV. Oi, gente, boa tarde. Vamos entrando, vamos compartilhando aí na setinha pra gente poder bombar aqui. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que eu recebi a sugestão de uma seguidora no Facebook essa semana. Ah, beleza, que bom. E aí a paciente falou assim: doutora, eu tenho artrose, eu tenho osteoporose e agora eu descobri que eu tô com artrose, ou tô com artrose, acho que eu descobri que eu tô com osteoporose. Isso tem alguma relação? Porque ninguém fala disso. Oi, Brigitte, boa tarde. Então, aí eu soltei, vamos conversar sobre as doenças mais correlacionadas com a osteoporose de alguma forma, tá? Então vamos lá, vamos começar. Doenças relacionadas com a osteoporose. Eu não vou chegar agora aqui e listar as doenças. Vamos antes fazer um acordo, todas nós que estamos aqui online nesse momento. Tudo que eu falar agora não quer dizer que você tem porque tem osteoporose e nem você vai ter porque nem você vai ter osteoporose porque você tem essa doença, tá? Isso que eu estou trazendo para vocês vai ser um esclarecimento sobre algumas condições que podem ser associadas ou não, dependendo de muitos fatores, à osteoporose. Porque eu queria que vocês percebessem, a minha posição aqui é trazer informação. Mas muitas vezes, na hora de trazer informação, na primeira vírgula, então eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, o objetivo não é esse. O objetivo vai ser trazer alguns fatos, algumas patologias que de alguma forma têm relação com a osteoporose. Eu não estou aqui dizendo que quem tem isso ou tem isso vai ter osteoporose ou vice-versa. Tá bom? Esse é o acordo que a gente vai deixar feito aqui. Beleza? Todo mundo aí, ó, vamos nessa setinha aqui do lado, vamos compartilhar com mais pessoas, porque esse assunto é um assunto que com certeza vai interessar muita gente, tá? Vocês vão se lembrar de alguém nesse momento que a gente vai estar discutindo isso. E a ideia é poder levantar uma pulguinha atrás da orelha de todo mundo, no intuito de todo mundo estar antenado nos tratamentos, em tudo que a gente pode fazer de melhor para a nossa saúde, tá bom? Então, vamos lá. Antes da gente começar, eu vou fazer só vou dar uma notícia. Quando a gente nasce, até a época que a gente envelhece, a gente passa por fases, e aí tudo bem. Então tem a infância, a puberdade, a maturidade, que é onde as coisas se estabilizam, e o envelhecimento. E aí tudo bem. O envelhecimento, gente, segurem-se nas suas cadeiras. O envelhecimento começa já na segunda década de vida. Então não quer dizer que quando você tem 20 anos você está velho. Não. Mas significa dizer que você já chegou no seu máximo
e agora o seu corpo vai continuar vivendo, mas com diminuição de algumas funções ao longo do tempo. A partir dos 20 anos começa o envelhecimento. Então eu acredito que às vezes a gente pensa assim, isso é exagero. Não, não é. É assim que a ciência vê, e as mudanças que vão acontecendo desde os 20 anos, que é quando começa o envelhecimento, até o final, elas são micro e são imperceptíveis. Então, a gente vai passando por várias mudanças que a gente não sabe que estão acontecendo, até lá para a terceira década, que é mais ou menos nos 30, os 40, que a gente começa a perceber. Então, vamos parar para pensar nisso. Hoje, agora aqui nessa live, a gente tem 18 pessoas, comigo 19, certo? Beleza. Tem gente aqui de todas as idades. Tem gente aqui dos 30, 40, 50. Então é pra gente pensar assim, eu tô bem e não preciso... Não, a gente já tem que começar a se cuidar de pequeno, não tem jeito. E isso eu acho que é um trabalho para a vida inteira. Porque toda vez que a gente tá novinho, a gente acha que com a gente não vai acontecer assim, né? Então, assim, a gente precisa dar conta de ajudar o nosso corpo a envelhecer, tá? A gente tem as doenças crônicas que estão vindo pela possibilidade que nós temos de estar vivendo mais. 54, 45, quando você tem 30 anos, tô na flor da idade, tá? Você pode aproveitar muita coisa, mas o teu corpo já está sentindo algum tipo de dificuldade, tá? Não quer dizer que tenha um número para você dizer que você está envelhecendo. Biologicamente, o seu corpo começa a envelhecer na segunda década de vida. Isso que eu quero dizer, tá? Então, a gente tem os fatores de risco que são modificáveis e os que não são modificáveis. Fatores de risco para quê? Para você ter uma saúde melhor. Então, no caso, os fatores de risco para você ter uma doença, né? Você tem as doenças crônicas, você tem os fatores de risco que vão ajudar nas doenças crônicas. São os fatores modificáveis e os não modificáveis. Os modificáveis são os hábitos, bebida, cigarro, alimentação ruim, sedentarismo e o estresse, tá? Então, assim, a gente pode controlar quase todos eles, né? Assim, estresse, ninguém é estressado que gosta, mas a gente pode tentar tratamento, a gente pode tentar terapias, a gente pode estar ajudando. Os fatores não modificáveis, que a gente não tem como brigar, hereditariedade, o sexo, não quantas vezes faz, mas se é homem ou mulher, não resistir. E a hereditariedade, o gênero e a idade. Então, assim, se a gente tem mais idade, é normal ter lesões, tá? Muita gente chega no consultório e fala assim, doutora, tava ótimo, olha, até eu nunca senti nada, sempre fiz tudo isso, agora deu problema. Não, o problema já estava sendo construído de alguma forma o teu corpo já não estava mais dando conta, beleza? Isso é o envelhecimento. Essas são as doenças crônicas também que vão aparecendo com isso, com a idade, com o sexo, se é homem ou mulher, com a hereditariedade. Mas os fatores modificáveis são os mais importantes. Porque olha só, minha mãe tem artrose, meu pai tem artrose, todo mundo na minha casa tem artrose, provavelmente eu vou ter artrose também, certo? A hereditariedade é fato. Aí todas as mulheres da minha casa têm artrose, então provavelmente eu também vou ter, fato. Agora, se eu fico fumando, fico com sobrepeso, se eu não faço atividade física, se eu faço escolhas erradas, dia do lixo todo dia, se eu prefiro fazer o efeito sanfona, emagreço muito tomando besteira
daqui a pouco vou engordo muito, não sei lá, não cuido do equilíbrio da minha saúde, isso vai ter um preço. Aí eu vou ter os sintomas da artrose mais cedo do que eu precisaria ter se eu tivesse hábitos melhores. Se eu mantivesse o peso ok, se eu mantivesse atividade física ok, se eu bebesse bastante água. Então eu posso ajudar o meu corpo a lentificar um pouco o que ele vai ter que passar de qualquer jeito. Entendido até aqui? Beleza? Vamos lá. Então, as doenças crônicas vêm porque a gente está vivendo mais. Ponto. E a gente vai viver mais e com isso a gente vai ter que lidar com o envelhecimento. Beleza. A gente vai ter que lidar com o envelhecimento tomando as melhores atitudes pra gente. Quando? Agora. Não interessa se você tem 30, 40, 50 ou 80 anos. Qualquer momento que você se dê conta que você pode estar melhorando a sua saúde é a hora de começar. Beleza? Tá? Então vamos lá, vamos começar a dar uma passada aqui. Lembrando por alto, todo mundo que está participando das lives toda semana já tem que estar com isso aqui, ó, na ponta da língua. A osteoporose é uma doença multifatorial. O que é uma doença multifatorial? Tem vários fatores que contribuem para ela aparecer. Então, o que ela é? É uma doença onde a massa óssea fica com baixa mineralidade, ela fica pouco mineralizada, as estruturas do osso vão sofrendo alterações e vai aumentando a fragilidade do osso, facilitando as fraturas. Basicamente, a osteoporose é isso. É uma doença crônica, silenciosa, que piora com a idade, tem muitos fatores que ajudam a contribuir para que ela seja acelerada ou não, e o que se caracteriza por perda da arquitetura boa e firme e segura do osso, facilitando com que o osso sofra fraturas, tá? Isso é a osteoporose. O que é o quadro geral? Mulheres, mais comum, mulheres idosas na menopausa, não necessariamente idosas. Mulheres com mais idade têm mais probabilidade. As acima de 50 anos, porque a menopausa é por volta de 50 anos. Ah, eu tive menopausa precoce. Tá bom, mas geralmente é depois da menopausa. A gente vai falar do grupo mais comum, a gente não vai entrar em subgrupos agora, tá? Então, o que acontece? Como a osteoporose é uma doença que não dá sintoma, é do envelhecimento, é da pessoa, depende dos fatores de risco modificáveis que a gente não conseguiu controlar durante a nossa vida. Os fatores não modificáveis que a gente está carregando, ela muitas vezes ela não é, ela é uma doença silenciosa, muitas vezes a pessoa é subdiagnosticada. O que é isso? Passa batido, o médico não se lembra nem de pedir, porque às vezes o paciente chega, no meu caso, ah, doutor, eu tô com dor no ombro. Eu percebo que essa pessoa já tem alguma característica, ou dependendo da idade, eu já dou uma pincelada ali. Mas o normal é que, como é uma doença silenciosa, as pessoas não se preocupem que ela vai existir. E ela vai existir em algum grau, tá? Ninguém está livre de ter um osso frágil. Ninguém tá. A gente pode tomar cuidados a partir de hoje para não ter um osso frágil, tá bom? Então, como ela é uma doença silenciosa, ela é uma doença subdiagnosticada e subtratada. As pessoas não sentem nada. Então, não dão muita atenção. Ah, o cálcio que a senhora tomou é aquela vitamina? Aquela vacina que a senhora passou? Não, eu esqueci de tomar e tal. Então, as pessoas não dão a atenção devida para os tratamentos de doenças crônicas. Por exemplo, quem tem hipertensão até toma, porque se não tomar, a pressão vai lá para cima. Quem tem diabetes, às vezes até toma, mas se não tomar, diabetes vai lá para cima. Agora, o que acontece se tem uma osteoporose e não toma remédio? Nada. Até a hora que quebra. Então, como
é uma doença muito silenciosa, muito... ela é rasteira. A gente não percebe. Quando vê, já foi, tá? E aí, a gente tem algumas patologias que também são crônicas, que vêm associadas com a osteoporose, podem vir associadas à osteoporose. Muita coisa, Lili. O que acontece? Os estudos estão vindo muito rápido, tá? É muito estudo, é muito estudo. Isso aqui foi o que eu tive que pegar para o básico, para poder estar estudando, para trazer para vocês o básico do básico. Então, assim, é um trabalho muito complexo. Depende da época que foi feito isso, depende de qual especialidade que você estava indo. Então, não é culpa de ninguém, tá? Talvez agora que você saiba, você pode tomar de repente uma outra atitude com uma outra pessoa, uma outra opinião e ter um resultado diferente, tá bom? Então eu selecionei aqui algumas patologias mais relacionadas com a osteoporose, mas eu quero deixar claro que eu não listei isso por ordem de importância. Eu listei essas patologias e vou explicar um pouquinho por ordem de facilidade de raciocínio para fechar no final, tá? Não é porque eu vou falar primeiro essa, que essa é a mais grave, a mais importante, não. Tem várias coisas. Tem umas que a gente vai passar mais rapidinho e tal. Então, vamos lá. A osteoartrose ou a osteoartrite. Qual é a diferença? Artrose é chamada de osteoartrite hoje em dia. Então, é a inflamação, o desgaste da cartilagem, da articulação, é a artrose, e quando isso dá uma inflamada é a artrite. Na verdade, nos estudos a gente chama osteoartrose ou osteoartrite, tá? Mesmo nome. Ela é uma doença articular da camada da cartilagem da articulação, que evolui muito, muito, muito lentamente por décadas. Lembra que a gente começa a envelhecer na segunda década? Então, quem está aí com 45, 50 anos, já tem algum grau de desgaste da cartilagem. Ah, mas eu não sinto nada. Você não sente nada porque o teu corpo está conseguindo arrumar isso aí. E o que você pode estar fazendo para ajudar o teu corpo a conseguir arrumar isso aí? Esse é o raciocínio, tá? Então, você vai tendo um estreitamento do espaço articular, você vai formando os bicos de papagaio, aquele osso debaixo da cartilagem fica mais inflamadinho. O líquido sinovial, uma vez a gente falou sobre isso, o líquido sinovial, que é o líquido que banha a articulação, fica inflamado. Ela começa com um desconfortozinho na articulação, uma dorzinha, uma rigidezinha, e daqui a pouco ela vai limitando até que a pessoa fica sem a função daquela articulação. Isso eu resumi uma vida nesse pedacinho que eu falei. Então não é porque você tem dor no joelho hoje que você vai ter artrose de joelho, não. Mas se você está com dor no joelho, alguma coisa está estimulando o desequilíbrio daquela articulação que na continuidade da sua vida, lentamente essa cartilagem vai sofrer. E aí tudo mostra que as causas da artrose são causas inflamatórias e causas mecânicas. As mecânicas são as mecânicas, são os movimentos, quando você faz uma força com a articulação sofrendo. Por isso é importante, quando você vai fazer os exercícios serem bem realizados para você não sobrecarregar determinadas articulações. Se você está com alguma lesão em alguma articulação, você precisa de um direcionamento ou uma consciência corporal para não fazer determinados movimentos, para não sofrer mais aquela articulação. De novo, a articulação ela sofre o envelhecimento como todo o corpo. É um processo lento e silencioso. Então, as articulações que sofrem pelo peso, pelos movimentos errados, elas vão ter um desgaste maior.
A obesidade, o aumento de peso, na verdade, assim, não é ser gordo, não é ser pesado, é ser gordo que faz mal. Por quê? Porque se você tiver uma boa estrutura muscular, teu corpo consegue segurar melhor. Mas o obeso que não faz atividade, ele tem um agravante, principalmente em membros inferiores. E eu boto membros inferiores aí, vamos ser bacana, tá? Da lombar para baixo já é. Lombar já sofre com o aumento da barriga, aí o glúteo não aguenta, sobrecarrega o quadril, aí vai, sente dor no joelho, no tornozelo, aí muda a forma de caminhar e aí vai tudo piorando, porque você está pesado, a articulação não está aguentando, tá? Então percebam que os estímulos das articulações são dados o tempo todo. E a nossa articulação vai conseguir fazer o que a gente quer ou não, dependendo do que a gente está fazendo por ela. Os mecanismos inflamatórios, então, é isso aí. Então, muita gente tem isso, tá? Muita gente tem e é muito dolorido. As causas inflamatórias geralmente são respostas inflamatórias aos desgastes da parte mecânica. É quando as alterações ósseas por microtraumas, falei, né? Por microtraumas e esforços, vão criando um meio ácido ali dentro daquela articulação e essa articulação vai se machucando ainda mais, tá? Então, a osteoporose tem relação com a artrose porque ainda não se sabe exatamente qual é o elo, mas a gente sabe que a dor na articulação faz você mexer menos. Quando você mexe menos, você acaba fazendo menos atividade. E aí você faz menos atividade, você tem menos músculo, você tem menos osso, tá? O tratamento da artrose é muito complexo, porque não tem tratamento. O tratamento é tentar melhorar da onde está. Ah, vou tomar isso, vou ficar boa. Não tem tratamento. Não tem, tá? Se alguém falar assim, vai ficar bom se tomar isso, não tem, tá? A gente vai melhorar as condições da sua articulação com mudanças de comportamento físico e alimentar. Tratamento fisioterápico, existem nutracêuticos que são alguns medicamentos à base de alimentos, como o colágeno. Depois um dia a gente pode falar mais especificamente sobre isso. Por quê? Que podem ajudar a essa articulação a não ser tão prejudicada. Porque quando a gente é mais novo, que a gente tem bastante colágeno ali na alimentação e tudo, você não precisa muito. Quando você começa a ficar mais velho, que você começa a precisar de mais, você começa a comer menos. Então, tudo começa lá atrás, quando você está mais novo. Então, vou repetir. O tratamento é daqui para frente. É o que a gente pode fazer para melhorar a nossa saúde daqui para frente. Por quê? A artrose dói muito. Inflama a articulação. E aí, o que a pessoa faz? Gente, isso é muito importante. A pessoa vai tomar anti-inflamatório. Se tem uma pessoa nesse mundo que odeia prescrever anti-inflamatório, sou eu. Por quê? Porque tira a dor. O anti-inflamatório tira a dor. Mas o processo é crônico. E aí o que a pessoa faz? Eu tomo esse remédio, eu melhoro, então vou tomar esse remédio todo dia. Ah não, a pessoa fala assim, não, eu só tomo quando sinto dor. Mas você sente dor todo dia? Sinto. Então você toma todo dia. E anti-inflamatório não pode ser tomado assim. Tem toxicidade. Não pode. Tem problema de estômago, dá problema de coração, dá problema de rim, dá problema do que você quiser, o anti-inflamatório dá. E eles têm uma carinha muito de inocente, estão ali muito fácil para alcançar na farmácia, sabe? É o Dorflexzinho, é o Voltarenzinho. É ruim? Não. Tira a dor. Mas você não vai estar se ajudando, você vai estar piorando, porque se você ainda consegue piorar a tua saúde tendo isso tudo, como é que vai ser lá na frente? Se você já está toda machucada e com dor, você ainda vai arrumar mais um problema. Então a automedicação é muito complicada, muito complicada. Muitas pessoas têm sangramento esofágico ou gástrico ou intestinal.
sabe? É desnecessário. Então, se você começar a entender que você precisa adotar hábitos diferentes do que você vem fazendo, é melhor, tá? Então, qual é a relação que a artrose tem com a osteoporose? A artrose inflama a articulação, você evita se mexer. Se você evita se mexer, você se machuca. Você perde músculo e perde osso. E outra, a artrose tem relação com a obesidade e a obesidade tem relação com a osteoporose. Tá? Vai ficar gravado, tá? No IGTV e no YouTube. Aliás, eu tenho que passar o vídeo da semana passada pro YouTube que eu ainda não passei, tá? Então, vamos lá. O envelhecimento altera a necessidade de colágeno e a gente para de ingerir o colágeno ideal. Aí tem o tipo 1 e o tipo 2. Os estudos já estão comprovando que o colágeno tipo 1 tem ação na artrose e na osteoporose, tá? O que acontece, Magali? Perda óssea para sua idade é a osteoporose, né, Brigitte? Isso aí a gente tem que ver. Eu não sei se a gente já tá vendo, Brigitte. Depois, se você quiser, a gente marca para conversar sobre isso. Magali, o ártico é a glicosamina. A glicosamina é um componente da articulação que era muito usado antigamente. Hoje em dia o colágeno é mais atual, tá? Não tá errado usar o ártico, não tá errado, mas a gente tem medicamentos à base de colágeno que são mais atualizados, tá? Mais possantes na história. Então vamos lá. Artrose e osteoporose. Sedentarismo, obesidade, sobrecarga de articulação, dor, para de movimentar e não uso perde. Então, se você para de movimentar, para de ter um impacto, você perde o osso também, tá? Então, tem estudos que correlacionam artrose com osteoporose por causa disso. Mas, na verdade, aliás, eu vou falar para vocês, sempre falam que elas vêm juntas, mas não se sabe ainda como que elas vêm juntas. Beleza? Então vamos dar continuidade. Outro fator que é muito associado à osteoporose é a obesidade. E aí, eu vou precisar muito que vocês me ajudem prestando atenção nisso, porque quem pegar o começo e não pegar o final vai achar que eu sou doida, tá? Então vamos lá. Obesidade. Quando a gente bota carga no osso, a gente ganha osso. Isso é uma informação, tá? Se eu parar de andar, isso, condris é uma opção, tá? Se eu parar de andar, meu osso vai ficar fraco. A obesidade é uma carga, então teoricamente o osso fica mais forte, porque você está carregando mais carga, certo? Então ser obeso é bom. Vamos lá. Tanto a osteoporose quanto a obesidade são doenças crônicas de alta prevalência na população em geral. O que é isso? Muita gente tem obesidade e osteoporose, tá? Então, querendo ou não, elas estão associadas. Idade, obesidade e osteoporose. Já estão amarradas aí, tá? São assintomáticas por muitos anos. Você pode, de repente, não se incomodar de estar acima do peso, não é acima do peso, obeso, tá? E pode não saber que você tem um problema da osteoporose. Vida que segue, beleza. Mas quem tem obesidade tem maior chance de cursar com outras doenças cardiovasculares, diabetes e as fraturas, tá? Por que o obeso pode quebrar mais? Porque o obeso, ele consegue acumular mais cálcio no osso por causa da carga. Só que a qualidade do osso fica ruim. Olha que louco isso. Não adianta, eu dou sempre esse exemplo na consulta e eu vou falar para vocês. Eu tenho que construir um muro que eu vou precisar de 1000 tijolos. Aí chegou o caminhão, botou 1000 tijolos na minha frente. Eu tenho muro? Não, eu tenho os tijolos. Então, o muro ele é construído de forma segura, beleza? Se você tem
cálcio sendo colocado dentro do osso sem regularidade, sem qualidade, tendo uma alimentação ruim, sedentário e processos inflamatórios e tal, você não tem qualidade de osso. Então, todos os estudos mostram que, de uma forma geral, a obesidade favorece o ganho de massa óssea, mas a qualidade do osso é muito ruim. E esse é o maior problema, tá? Muitas crianças estão obesas, muitas crianças crescem obesas e tá já comprovado que as crianças que foram obesas e se mantiveram obesas têm maior probabilidade de fratura no futuro. Então, a osteoporose está relacionada com a obesidade também, tá? Elas têm maior possibilidade de desenvolver outras comorbidades. Comorbidades são outras doenças, a diabetes, doenças cardiovasculares, que podem dar complicações que vão deixar essa pessoa mais parada ainda, e mais parada ainda perde o osso. Então, elas têm relação, tá? Quando a pessoa é obesa, ela tem mais processos inflamatórios. A gente tem a barriga, é uma gordura pró-inflamatória. É diferente do bumbum, que é uma gordura sexual, na mulher no caso, tá? Então, quando a gente passa da menopausa, a gente perde o padrão, a gente perde bunda, perde quadril e ganha barriga. Então, a gente passa a ter mais facilidade pró-inflamatória. Por isso que as pessoas mais velhas são pessoas que têm mais essas patologias inflamatórias. O que é uma doença inflamatória sistêmica? São, por exemplo, doença cardiovascular, onde você não metaboliza bem, não consegue, você tem dificuldade de fazer o exercício, você fica cansado, uma cardiopatia, diabetes, colesterol alto, estresse, tudo que te desfavorece é um processo inflamatório geral, tá? Então, a gente tem que lembrar também que a vitamina D, que é anti-inflamatória, que combate essa inflamação, ela fica presa na gordura. Então, quando é criança, ou até adulto, né, claro, que tá gordo, que tá barrigudo, às vezes no sangue tem deficiência de vitamina D. Essa vitamina D está presa na gordura da barriga. Então, a deficiência de vitamina D pode ser piorada por causa da obesidade. E vocês lembram que a gente falou sobre deficiência de vitamina D e osteoporose? Tá tudo interligado, tá? Ó, estudos mostram que parece ter relação de maior risco de fraturas em pessoas que foram obesas, uma vez que a obesidade favorece as comorbidades. Então, vamos lá. Dor regional e me afeta o esqueleto todo, Sim, na verdade, Magali, o teu caso é um caso bem diferente, tá? A gente tá falando de uma forma geral. Você precisa de uma orientação mais personalizada, tá? Essa síndrome que você tem é bem complicada e realmente diminui a massa óssea até no local, você tem razão. Mas não está no momento da gente falar disso aqui, depois a gente pode conversar, se você quiser, tá bom? Os fatores ambientais, que são o sedentarismo e a alimentação ruim, são fatores de risco para a osteoporose também. Vocês lembram que quem não faz atividade física e se alimenta mal também tem osteoporose? Que a gente sabe que a criança que não se alimenta bem e não faz atividade física vai ficar obeso? E a gente não sabe que o mais velho que não faz atividade física e tem uma alimentação ruim vai ter osteoporose? Tá vendo como tá tudo misturado? Tudo misturado, tá? É importante a gente lembrar que ser gordo é ruim. Não esteticamente, isso é gosto de cada um. Mas não tem essa. Já teve a época que eu falei, é melhor ser gordo ativo do que magro sedentário. Até prefiro que seja gordo ativo do que magro sedentário. Mas cientificamente falando,
ser gordo ativo, ser gordo já é ruim, tá? E sedentário também é ruim. Então você pode ser ativo, ótimo, é uma proteção que você tem, mas não é porque você é gordo e ativo que tá tudo bem. Não, você precisa equilibrar o seu peso, tá? Esse é o caminho, tá bom? Tá bom, Magali. Os extremos são muito ruins. Pessoas de muito baixo peso têm maior probabilidade de ter baixa massa óssea. A gente já falou disso. Quem é muito pequenininho, muito magrinho, às vezes bato o olho e já sei. Branquinho, pequenininho, magrinho. Tem umas senhorinhas que são magrinhas. A gente vai ver o IMC baixinho, fator de risco para osteoporose. Tem meninas que ficam tão magras por problemas psiquiátricos, às vezes anorexia, bulimia e tal, alterações alimentares, psiquiátricas, né? Que vem com problema alimentar, que não menstruam e também desenvolvem osteoporose. Então, o baixo peso é muito perigoso, assim como o alto peso, o sobrepeso não, a obesidade também é muito perigosa, tá? Então, sempre os extremos são muito ruins, sempre, tá? Você tem que estar mantendo suas taxas bem, exercício regular, isso para você ter uma certeza de que está tudo melhor, tá bom? Lembrar que quando a gente fica mais velho, cara, é muito engraçado, porque assim, todo paciente idoso, quem tiver aí, que estiver fazendo isso, quero que, se tiver coragem, vai falar assim, eu sou assim, perde o apetite, come menos, a papila gustativa perde a função. Aí o idoso come menos, não come proteína, aí tende a comer tudo muito branco, muito carboidrato. É banana, é macarrão, é pão. E aí não rola a proteína, não rola nem o cálcio, cara. Exatamente, Magali. Então, o idoso já vai perdendo a qualidade da alimentação e já tem o favorecimento do ganho de peso pela idade. Tá? Então, osteoporose, diabetes e obesidade também estão amarradas. Tá bom? Ó, isso aqui é muito importante, ó. Os estudos estão na direção de diminuir as chances de ter doenças com alto peso e melhorar, garantir uma formação óssea ok, tá? Então, a gente é muito tênue a linha do equilíbrio ali, tá? A gente tem que estar sempre fazendo atividade, tentando se alimentar da melhor forma possível, porque não adianta você ser muito pesado de gordura ou ser muito magro, não ter músculo nenhum, é muito ruim. Dona Ana Maria não come. Eu lembrei de você. Então, muita comida branca, não tem proteína, não tem... Oi, João, tudo bem? Então, não tem proteína, não tem nutrientes, sabe? Então, por isso que a gente começa a precisar de suplemento. E aí vem um monte de gente pra mim, agora eu vou falar mesmo. Vem um monte de gente no consultório. Não, doutor, eu sou contra remédios. Sou contra remédio. Não tem que ser contra remédio. A gente vai envelhecer, você só tem uma chance. Suplementar o que você precisa ou comer melhor. Você não tem como brigar contra o envelhecimento sem se ajudar. Você já não toma leite, você não gosta de queijo, ou faz mal, ou tem alergia, ou tal. Tem que suplementar. Tem que, não adianta viver de luz, sabe? A gente tem que usar a tecnologia para ajudar a gente. A gente não está aqui agora na internet, todo mundo junto? Porque a gente está usando a tecnologia para um ajudar o outro. Agora, sai daqui que é tudo natural. O leite tem que ser natural, tem que ser direto da vaca, porque eu respeito, não quer comer carne, não tem problema, não pode tomar leite, não tem problema, mas então toma um suplemento, porque milagre não dá para fazer. Precisa fazer atividade física. Ah, não gosto. Tá bom, você gosta de ficar doente? Espera você ter um problema para ver o que você vai gostar mais, né? Uma coisa mais ou menos assim, tá bom? Outra patologia que está muito amarrada, mas que ainda está muito em discussão, não se sabe como acontece,
é a relação da diabetes com a osteoporose. Tanto a diabetes tipo 1 quanto a tipo 2. Tipo 1 é aquela que aparece de pequeno, tipo 2 é do idoso, tá? A do tipo 2, todo mundo vai ter uma tendência, tá? Você tem que ter um organismo muito equilibrado, muito saudável, ó, bombando ali, e tudo muito 100% para você não precisar tomar algum remédio para ajudar a regular a parte glicêmica quando você estiver mais velho, tá? Então aceita que dói menos. Então, ter diabetes favorece a perda de volume e qualidade do osso. O fato de ter. Quando você tem e não trata direito, aumenta a sua probabilidade de ter fratura, tá? Então, a diabetes, não se sabe como ainda, ela não deixa a célula do osso se multiplicar. Ela desacelera o pico de massa óssea na criança, quando é diabetes tipo 1. Então, a criança que tem diabetes, ela tem um pico de massa óssea mais baixa, ela tem uma tendência a ter uma massa óssea mais baixa pela vida dela. Então, essas crianças precisam de orientação, precisam de estímulo e precisam de exemplo, tá? Porque é muito difícil para uma criança ter que tomar insulina todo dia, ter que tratar isso tudo. Então, a criança precisa de muito mais estímulo. Então, Elza, mais um motivo para você estar prestando atenção na sua densidade do osso. Tá tratando a sua densidade, a tua diabetes, tanto com remédio quanto com comida. Eu conheço gente que come e toma remédio, que faz assim: eu vou comer o que eu quiser, eu só vou no médico, a carapuça vai entrar, hein? Eu só vou no médico daqui a 6 meses, então eu vou comer. Quando faltarem uns 2 meses para eu fazer meu exame, aí eu paro de comer besteira, porque sabe que a glicada entrega. Ou então o paciente chega lá: doutora, tá 92 de glicose de jejum, 92, a glicada tá lá, a média de 140. Esse é irmão desse, meu amor. Então não adianta tentar se enganar. Se você tem diabetes, você precisa estar tomando... Elza, carapuça, ó. Então, não adianta você tapar o sol com a peneira. Se você tem diabetes e não está tratando, você está facilitando a probabilidade de você perder mais osso e sofrer fratura. Ele tem que tomar a vitamina D também. Tem que fazer a dieta, tem que fazer o tratamento, tem que tomar vitamina D e tem que fazer exercício. Beleza? Na diabetes tipo 2, às vezes você tem até uma densidade óssea melhor, mas a qualidade do osso tá ruim. Tá? Vamos lá, só pra gente deixar claro aqui. Quem tem osteopenia não está sem risco de sofrer fratura. Eu vejo às vezes no grupo assim: o meu ainda tá tudo bem, tô só com osteopenia. Mas aí tem um monte de fator de risco. Alô? Se a tua idade está avançando... a dona Ana já foi assim. Se a sua idade está avançando, a sua probabilidade de sofrer fraturas também está. Então, se você está mantendo a osteopenia, bom, mas os fatores de risco modificáveis que você pode mudar. O que você está ingerindo de cálcio? O que você está tomando de vitamina D? Está mantendo num nível bom? Eu faço manutenção. Mas estava em quanto? Não sei. Não adianta fazer manutenção se estava baixo. Vitamina D você tem que fazer manutenção na dose ideal. Tá? Outra coisa que é importante, as complicações da diabetes facilitam a fratura. Para pensar, quais são as principais complicações da diabetes? Retinopatia, não enxerga direito, cai. Nefropatia, insuficiência renal crônica, não absorve o cálcio, diminui a massa óssea. E a neuropatia que os nervinhos ficam, a parte do pé fica dormente, facilita a queda.
Então, quem tem complicações de diabetes tem maior fragilidade do osso e maior facilidade de queda. Então, a tua mãe teve fratura e era osteopênica, tá vendo? Não quer dizer que só quem tem osteoporose está em risco, não, tá? Lembrar sempre que a gente precisa, não precisa entrar em pânico se a genética não for ruim, desde que você tenha hábitos bons. Se você não tem dinheiro para pagar um super plano de saúde para se tratar quando der ruim, você precisa investir em alimentação regular e saudável e atividade física. Se possível, ir no seu médico com regularidade e manter seus tratamentos bons, para você não perder o fio da meada, tá? Se esse é um conselho que eu posso dar para todo mundo, esse é o conselho, beleza? Outra doença que é muito associada à osteoporose são doenças da tireoide. Não achei muita informação sobre isso. Tudo que eu achei falou muito assim: o hipertiroidismo tem mais relação com fratura, porque o hipertiroidismo acelera o metabolismo e com isso acelera a perda de osso. Ponto. Foi o que eu achei. Tá? A gente pode até, se quiser, tentar conversar com um endocrinologista para poder explicar um pouco mais, se for o caso, tá? Mas se você tem doença de tireoide, você precisa estar tratando, manter os níveis bons, fazer os exames periodicamente, tá? Tem gente que não vai avaliar se o nível tá bom e fica tomando a mesma coisa a vida inteira. Tá? Às vezes a tua produção tá caindo, você precisa estar tomando alguma coisa ou você precisa fazer um tratamento cirúrgico e você não tá vendo. Então você tem que estar vendo se os seus níveis estão legais, tá? Ih, falta 10 minutos. Ai, gente, tô comendo, não dá tempo. Vamos lá. Tudo certinho aí? Belezinha? Todo mundo? Vamos lá. Doenças autoimunes. Artrite reumatoide e doenças autoimunes de um modo geral. São as doenças mais comuns, são a lúpus, eritematoso sistêmico, que são doenças, e a esclerose múltipla, são doenças reumáticas e autoimunes, inflamatórias autoimunes. O corpo não reconhece ele mesmo. E aí ele se... Ai, eu tô ruim aqui. E aí ele se inflama todo. São as inflamações sistêmicas, tá? Existe uma desconfiança, para vocês verem que o assunto é muito vasto. Eu peguei artigos de 2020, artigos de 2019, e tem muita coisa em estudo ainda, tá? É para vocês verem assim que ninguém tem uma resposta 100% definitiva para todos os casos. Então a gente tem que usar as armas que a gente tem. Por isso que eu faço força para vocês ajudarem e terem uma vida mais saudável, porque a gente não tem as respostas para tudo. Tá bom? Existe uma relação direta entre as doenças autoimunes, principalmente a artrite reumatoide, com a osteoporose. Principalmente pela deficiência da vitamina D. Ponto. Se a gente pode resumir isso, é isso. Mas vou dar uma avaliada aqui, vamos dar uma esclarecida. Assim como a osteoporose, as doenças autoimunes também favorecem fraturas. Outra coisa, síndrome do intestino irritável não é uma doença autoimune desse tipo, mas se você usa corticoide, não é isso. Você absorve menos nutrientes, você tem alterações do sono, você fica mais cansada, você tem menos disposição para fazer treino, você muitas vezes tem que tomar corticoide, tá? Não consegue ingerir o cálcio suficiente, pode ser uma causa, tá? Isso tem que ser tratado, beleza? Síndrome do intestino irritável não estava na minha relação, mas a gente já tinha falado disso aqui em outras lives, tá bom? A inflamação sistêmica favorece a perda de osso, a gente falou, é um processo inflamatório sistêmico. Tem um exame de sangue chamado VHS, todo mundo já deve ter feito. Ele mostra se tem inflamação sistêmica. Ele é muito inespecífico, tá? Vários problemas dão isso
e ele pode estar normal com vários problemas presentes. Mas geralmente o VHS, quando está alto, tem uma inflamação sistêmica, tá? Mas não é assim, é isso, não. Nem é para entrar em pânico, é só para você saber. Eu mesma, por exemplo, eu sou muito, eu sei que não parece, mas eu sou muito ansiosa. Não parece, não parece. Por favor, digam que não parece. O meu VHS está lá em cima. Aí eu entendo que foi a pandemia, que eu fiquei parado um tempo, e esse negócio todo, mas estou de olho. Já dosei de novo, já caiu um pouquinho. Eu acredito que agora que eu já voltei para as atividades físicas bem regulares e fortes, como era antes, no próximo exame meu VHS deve estar melhor. Porque meu estresse não pode acabar comigo, eu sou muito estressada, tá? Então vamos lá. O uso prolongado de corticoide também piora a massa óssea. Também aumenta a chance de fratura. O fator de risco de uso de corticoide é muito sério. Tende a diminuir o problema quando a gente para de usar o corticoide. Então, se você está em uso ou se você precisa tomar, você precisa tomar. Você não vai suspender por causa disso. Mas os seus cuidados contra a perda de osso têm que ser redobrados. Entende a diferença? Eu tenho uma doença autoimune e preciso usar corticoide, mas como o corticoide faz mal, eu não vou tomar mais não. Você não pode parar, você precisa tomar. E existe uma relação direta aqui entre a deficiência de vitamina D e o aumento do paratormônio. A gente já falou isso, eu vou falar rapidinho. Paratormônio é uma glândula que fica aqui atrás da tireoide, que quando você tem baixa de vitamina D, aumenta o paratormônio raspa o cálcio do osso. Então, as doenças inflamatórias autoimunes têm relação com esse mecanismo de baixa de vitamina D, aumento de paratormônio. Ninguém nota, né? Ninguém nota. Então, aí o que acontece? A vitamina D é imunorreguladora. O que é isso? Ela ajuda a regular o sistema imune. Se você tem uma doença autoimune, onde o seu organismo não te reconhece, ele se inflama porque não te reconhece, você melhorando os níveis de vitamina D, você favorece isso, beleza? Vocês estão me zoando, eu tô quase acabando, vai passar do tempo, não vai dar tempo, tá? Agora, então vamos lá, vamos passar direto aqui o último fatorzinho. Gente, o que a gente tem que evitar, o nosso foco tem que ser isso. A fragilidade e a osteopenia, a sarcopenia. A fragilidade é o idoso frágil. É o idoso que perde músculo, perde ação neurológica central e periférica, não consegue andar, não consegue raciocinar, aumenta a chance de dependência física, emocional, e é um problema familiar. Eu não preciso me preocupar porque eu só tenho, Brigitte, com reumatologista, tá? Então, assim, eu só tenho 40 anos, eu não vou me preocupar se eu vou ser uma idosa frágil. É a hora que você precisa se preocupar, para você não ser um idoso frágil. A minha mãe que está presente aí, que está me zoando, me chamando de ansiosa, quer dizer, confirmando que eu sou ansiosa, ela tem 80 anos, ela não é uma idosa frágil. Ela faz atividade física, ela sente dor, fato. Tem artrose, tudo bem. Mas ela não é uma idosa frágil. Idosa frágil é aquela idosa que não consegue andar, que não consegue tomar banho, que não consegue se mexer. Então, não se alimenta de jeito nenhum. O músculo não funciona e aí não forma osso. Aumenta a probabilidade de queda, porque cai. Não se expõe ao sol, a vitamina D cai loucamente, facilita toda a inflamação. E aí, essa fragilidade é que a gente precisa tratar e prevenir hoje. Quem falou que tinha 45 anos é pra você, quem falou que tinha 42 é pra você, quem falou que tinha 50 é pra você, quem falou que tinha 80 é pra você, quem falou que tinha qualquer coisa pra você é pra mim também. A gente precisa ajudar o nosso corpo
a não ficar frágil. A gente precisa evitar o imobilismo. Imobilismo é quando a pessoa não se mexe, porque não consegue. E aí é um problema na vida dos outros. E você quer ser um problema na vida de alguém? Então a gente precisa fazer exercício. O exercício vai dar equilíbrio, a gente vai ter massa óssea, a gente vai ter força, a gente vai ter mobilidade, amplitude de movimento, capacidade de trabalho. A gente precisa manter a vitamina D em níveis bons, a gente precisa manter nossos exames atualizados, a gente precisa se cuidar com carinho. Eu não sempre boto isso aí, cuide-se com carinho. É essa mensagem que eu preciso passar para vocês. Faltam 3 minutos que vai dar. Então é essa mensagem que eu quero passar para vocês. A gente pode ter a doença que for. A gente tem como melhorar a capacidade do nosso corpo reagir a essa doença. Quem tem diabetes, trate da diabetes, controle a diabetes. Quem tem problema autoimune, controla. Tem que usar remédio XYZ, usa. Exercício de força e cardiovascular. Na verdade, alongamento. São fatores de... como é que fala o nome? Componentes do exercício. Trabalhar o coração, fazer um aeróbico, caminhada, nadar. Trabalhar força muscular, grandes grupamentos. Quem precisa de orientação, vai ter orientação. Quem pode fazer sozinho, faça sozinho. Força. Se você ficar deitado o dia inteiro, uma hidroginástica já vai te ajudar. Mas se você faz o serviço de casa todo, papapá, você vai fazer pelo menos um pilates. Não é para ficar fazendo em casa esforço, depois na hidroginástica trocando receita com os outros. Não. Flexibilidade, amplitude de movimento. Quanto mais flexibilidade, melhor. Capacidade cardiovascular, capacidade do coração extrair o oxigênio do ar que a gente respira e devolver o gás carbônico. Isso é saúde. Tá? O exercício libera substâncias que diminuem a dor. Então a saúde que a gente vai ter daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, yoga serve, mas pode ser melhor. Eu nunca fiz aula de yoga, sei que tem vários jeitos, mas se você vai ganhar flexibilidade e força, pode. Se você se sente bem fazendo, faça, tá? Mas sempre que você começar a ficar bom, tá na hora de piorar. Exercício é sempre assim. Quando você decora sério, o desgraçado vai lá e muda tudo. Quando você acostuma com peso, o desgraçado vai lá e aumenta tudo. É sempre assim. Por quê? Porque o músculo trabalha com estímulo. Se a gente acostuma, ele vai adaptar ali, tá? Dança é uma opção, Túlia, mas se você é magrela, você tem que ganhar força de músculo também. Não é engordar, não. Você tem que ganhar força, volume, massa muscular. Se você é magrela, baixo peso é fator de risco, tá? Tem flexibilidade, eu sei, Rose, mas em compensação a força não tem. E o cardio não tem. A musculação, por exemplo, já tem estudos que comprovam que ajuda a melhorar diabetes, todas as doenças metabólicas, ajudam a perder peso, ajuda a perder peso, tá? Eu sou muito fã da musculação, eu sou meio suspeita para falar, mas se você gosta, faz, mas existem outros componentes que devem ser trabalhados também, tá bom? Vamos lá, vocês têm 1 minuto e 45 segundos para tirar dúvidas, se alguém tiver. Tô tão feliz que veio muita gente hoje. Tudo entendido? Então, prometam para mim, quem tem que ir ao médico vai. Lembra que a gente falou semana passada? Eu sou magrela e faço musculação, estou ganhando músculos definidos. Não precisa se preocupar com a definição. A definição é um bônus que você está ganhando. Mas se você está ganhando músculo, isso que vale, tá? Lembrar sempre do cardio também. Se puder fazer qualquer coisa, fico feliz, viu? Muito bom, gente. Fico feliz. 25 segundos. Obrigada para todo mundo. Um beijo para vocês. Mandem ideias. Eu tenho que estudar um monte para trazer assunto aqui. Tá bom? Obrigada por tudo, vocês. Beijo. Faltam 10 segundos.
8, 7. Beijo, beijo, gente. Até domingo que vem.